Olá, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amadas do Brasil. E hoje, a convidada de hoje, gente, é linda, é elegante, é super educada, é uma pessoa acessível, sem frescura, que tem muito para agregar na vida de muitas mulheres. Lu Carvalho, bem-vinda, meu Ai, amor. obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Um prazer estar aqui com você. Como era que um dia eu ia imaginar que a gente ia estar falando sobre esse tema para tantas mulheres? Você me ajudou a redescobrir, interpretou, traduziu o que eu sentia em estilo e eu não poderia deixar de inserir você no podcast Papo Calcinha, Lu. Um prazer fazer parte dessa jornada, né? Porque eu acredito que, como eu te falei durante o processo, né, de consultoria, é um processo em construção, Sim. não está nunca terminado. Eu acho que nós, como seres humanos, não estamos nunca finalizados, né? A gente está sempre em constante mudança. Então, um prazer estar fazendo parte desse processo e um prazer estar aqui e dividindo esses conhecimentos com todas essas maravilhosas. E o tema de hoje é imagem e estilo. E eu vou começar perguntando qual é o primeiro passo para quem quer entender qual é o seu estilo. O primeiro passo é a gente olhar para dentro. Então, a gente precisa entender o que a gente quer, entender como que a gente quer ser percebida por nós mesmas e Uhum. pelas outras pessoas. Então, quando você vê a sua imagem refletida no espelho, que palavras você quer que venham à sua cabeça e à cabeça daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Que marca que você quer deixar no mundo? Então, eu diria que esse é o primeiro passo. É o autoconhecimento, a gente entender o que a gente quer comunicar, o que a gente quer transmitir. Porque quando a gente está nessa jornada de entender, no processo desse autoconhecimento, meio que você fica, quando você busca na internet algumas informações, tem, o estilo romântico, o estilo moderno, o estilo, enfim, tem lá uma lista de estilos e você fica, Que quem estilo sou sou eu, eu? né? Isso para mim acaba confundindo mais do que ajudando, tanto é que na minha consultoria, nos meus processos, eu não utilizo os 7 estilos universais, que é exatamente esses estilos aí que Uhum. você está falando, né? Tem alguns consultores que ainda utilizam essa metodologia, mas que para mim ela é ultrapassada porque você aprisiona as pessoas até determinados conceitos, e principalmente porque esses conceitos às vezes se misturam, digamos assim. Então, como que o elegante difere do tradicional? O tradicional é elegante e o elegante é um pouco tradicional. Uhum. Então, sabe, não faz sentido para mim esses conceitos. Eu acho que eles mais confundem do que ajudam as pessoas. Então, eu acho que entender o que a gente quer, né, como eu te falei, entender a imagem que a gente quer transmitir e entender também que peças de roupa que quando eu visto, eu sempre me sinto bem. Então, por exemplo, tem mulheres que é um tubinho, tem outras que é uma calça de cintura alta, tem outras que é um jeans, tem Uhum. outras que é um blazer. Então, essas peças vão acabar se tornando as peças-chave do seu armário que vão te ajudar a construir o seu estilo, né? Então, acho que independe de estilo romântico, estilo clássico, estilo tradicional, estilo elegante, estilo sensual, Então, assim, o estilo é para todas. com certeza. Tipo, porque no início, pelo menos no meu caso, eu tinha medo de ter um estilo. De verdade. Tipo assim, ai não, estilo não, isso é muito chique, gente. Isso não é pra mim. Isso é pra pessoas que, enfim, trabalham com imagem, pessoas. Eu achava que eu não me enquadrava, e essa crença limitante é a crença de muitas outras mulheres. Tem medo de ser estilosa. A gente não pode ter medo de ser estilosa, a gente não pode ter medo de ser a nossa melhor versão. E todo mundo pode ter estilo, aliás, todo mundo já tem um estilo. A gente já tem uma essência, porque
o fundamental de uma consultoria de estilo bem estruturada é você justamente buscar esse autoconhecimento junto com a cliente e traduzir a essência dela, traduzir quem ela é. Você não pode disfarçar a cliente de uma pessoa que ela Só não não é, é. porque senão essa imagem não vai se sustentar. A pessoa até fica, sabe esses programas tipo reality, né, de televisão e Sim, tal? dia de princesa e Que tem aquela transformação, que às vezes é até bem sensacionalista, que algumas pessoas têm inclusive medo da consultoria de estilo, porque acham assim, ai, você vai chegar aqui em casa, vai jogar todas as minhas roupas no lixo, vai jogar todas as minhas roupas fora. De jeito nenhum. Isso não acontece, porque a gente precisa respeitar o ser humano que está ali na nossa frente e tem que entender a essência desse ser e como que essa pessoa quer se comunicar com o mundo, como que ela quer ser percebida. Então, a gente não pode simplesmente deletar todos os anos que aconteceram prévios, né, à consultoria. A gente pode lapidar, a gente uhum. pode melhorar, a gente pode dar um upgrade, mas não é modificar completamente, porque senão eu vou estar disfarçando a pessoa de uma pessoa que ela não é. E você falou em guarda-roupas. Em relação ao guarda-roupas mais funcional, existe? Porque, assim, às vezes a gente pensa, em que é necessário ter muitas peças de roupa para não repetir, que repetir não pode, ou então fica aquele guarda-roupa cheio e a gente nunca tem roupa. Muitas pessoas têm essa sensação de guarda-roupa cheio e nunca ter roupa por alguns motivos, alguns erros bem comuns que acabam acontecendo. Uhum, Exemplo, eu entendo, todas as mulheres, elas querem fazer render, né? Então, a gente quer comprar mais com menos dinheiro, quer gastar menos, mas quer ter mais aproveitar a peças, promoção. quer aproveitar a promoção. E nem sempre isso é o mais legal para o nosso armário. É muito mais interessante a gente ter uma peça boa, que tem um bom tecido, um bom caimento, um bom acabamento, que a gente se sente super bem, super poderosa com essa roupa, do que eu ter 10 peças que eu me sinto mais ou menos, que eu olho assim no meu armário e falo, ai, mas essa eu não quero hoje. Ai, mas essa eu não gosto. Ai, mas essa me aperta. Ai, mas essa pinica. Ai, mas essa, sabe? Aham. Então você não tem de verdade essas 10 peças Tá lá só ocupando espaço. ocupando espaço físico e mental. Então, mais vale a gente ter uma peça muito Uhum. boa, aquela que você ama, que é uma das suas preferidas, que se você pudesse, você usaria todos os dias. O ideal é que o nosso guarda-roupa seja construído pensando dessa forma. Roupas que você ama e que você gostaria de usar todos os dias. Então, por onde eu começo, se eu quiser mexer no meu guarda-roupa para tornar ele mais funcional? A gente começa lá por aquele autoconhecimento, Aham. né? Então, determinando aquelas palavras que você quer que pensem sobre você e que você quer transmitir, que você quer comunicar. Sei lá, por exemplo, eu quero me sentir poderosa, eu quero me sentir sexy, não, eu quero transmitir confiança, eu quero transmitir credibilidade. Não sei, cada mulher vai ter aí as suas prioridades, né? Aham. Então, pensar em pelo menos aí 3 palavras que sejam o seu guia. E o que essas imagens, o que essas palavras são representadas na forma de imagens. Então, pegar do Google, do Instagram, do Pinterest, da onde quer que seja, de revistas, o que essas palavras significam para você. Então, traduzir isso na forma de imagens. Daí a gente pode criar um painel de inspiração, que também pode ser, né, no Instagram, pode ser no Pinterest, pode ser na cartolina, pode ser do jeito que você quiser. Então, esse painel de inspiração é muito particular e muito individual e ele vai acabar guiando as suas escolhas. E uma coisa que eu gosto de dizer também, para colocar nesse painel de inspiração, não são só roupas, não são só looks, mas pode ser uma cadeira, Pessoas, né, também. uma pessoa, um sapato, um quadro, né, uma escultura, uma obra de arte. E aí você passa a observar as linhas e as formas e principalmente os elementos de repetição, ou seja, o que se repete, Uhum. né? Não só as peças, mas também, como eu falei, as linhas e Dentro as daquele formas. contexto, né, o que é que Isso. eu vejo aqui que As tá cores, o que chama a atenção do meu olhar, o que sempre me agrada. Porque existe uma coisa que sempre te agrada e que vai estar lá, e que é justamente isso que eu falo que faz parte da essência do uhum. estilo.
Uma vez que você identifica, né, essa essência do estilo, daí você começa tirando os excessos do armário. No começo, a gente tira muito mais do que o que a gente coloca dentro do armário. Então, é interessante fazer primeiro essa Limpeza, né? enxugada, né? Enxugar a quantidade de peças, enxugar a quantidade de coisas que você tem no armário, para depois você ir acrescentando. Então, não é preciso ter muitas peças, é preciso ter as peças que te representam. Uhum. E essa questão das cores, da colorimetria, que tá uma febre, né? Todo mundo descobrindo esse mundo das cores. E quais são as cores mais adequadas de acordo com o seu tom de pele, cabelo. Também tem a cor do cabelo. É necessário mesmo? Faz diferença? Como é? Faz uma grande diferença, mas se você me perguntar assim, toda mulher precisa fazer? Não. Tem mulher que vai querer usar todas as cores e tudo bem, Aham. né? Inclusive, eu falo para as minhas clientes que os principais itens para a gente prestar atenção em relação à colorimetria, primeiro, cor de cabelo, as cores que a gente usa na maquiagem, as cores de acessórios, né? Tudo aquilo que a gente usa perto do rosto. Uhum. Então, óculos, brinco, colar, isso que vai ser o mais importante. E só depois vem as roupas. Então, eu não sou obrigada, né? Até porque ninguém é obrigado a nada, a fazer a colorimetria. Mas, se você está buscando uma ajuda, se você está buscando um atalho, vamos dizer assim, para transmitir a sua É uma melhor versão, estratégia. para transmitir a sua melhor imagem, então é uma estratégia que pode te ajudar. E aí, assim, pelo menos na minha convivência ali com algumas amigas, algumas delas já chegaram para mim e disseram assim: ai, não, eu tenho medo de fazer colorimetria. E descobri que a minha cartela eu não gosto. E Tem dessas, tem dessas. eu não quero deixar de ser loira. Eu não quero. Tem uma menina que a gente não pode usar preto. E Não só uma, na verdade, várias cartelas, tá? Que não podem usar preto. Na verdade, são só 3 invernos, um outono e uma primavera. De 12, são só 5 cartelas que podem usar preto. porque a gente aprende desde sempre que preto dá certo com tudo. Que é um grande mito, né? Na verdade. Que Explica, isso não é verdade. explica. Dá dica. Preto não combina com tudo, preto não combina com todo mundo, porque o preto é uma ausência de cor, na verdade, né? É a escuridão completa. Então, aí por isso que a gente diz que o preto não combina com todo mundo, inclusive também porque ele é uma cor vibrante, ele é uma cor bem pesada ao mesmo tempo. E por isso ele não harmoniza bem com as outras cores. O branco, por outro lado, harmoniza bem melhor com as outras cores do que o preto. Então, o preto ele meio que briga com as outras cores, principalmente com as cores intensas. O preto ele fica melhor com as cores neutras acromáticas. Quais são as neutras acromáticas? Aquelas que não estão no arco-íris. Então, tudo que você pensar que está no arco-íris, ou seja, amarelo, laranja, vermelho, violeta, azul, verde, nada disso combina com o preto. E que é o que geralmente a gente coloca. Exatamente. Antes de passar por Lu Carvalho. Exatamente. Aí depois a gente aprende e aí consegue combinar certinho. Isso. E aí, Lu, mas por exemplo, perdi o medo, fiz a colorimetria, descobri minha cartela, mas não gostei. Tem solução? Tem solução. Primeiro a gente precisa entender que quando a gente faz a colorimetria, a gente está falando de harmonia. E a harmonia é repetição. Repetição das características das nossas próprias cores, principalmente aquelas cores que estão no nosso visual, na nossa paisagem, no nosso retrato, vamos dizer assim. É literalmente igual como se a gente fosse uma obra de arte
ou a gente tivesse tirado a nossa fotografia. E aí, quando a gente vai editar essa fotografia no celular, a gente consegue perceber as características das cores. Tem a saturação ou a intensidade das cores, né? Se eu vou harmonizar com cores mais intensas ou mais opacas. Porque uma pessoa que tem as cores mais suaves, mais opacas, mais apagadinhas, por exemplo, se a gente coloca uma cor muito vibrante nela, a cor chega antes. O vestido chega antes, a blusa chega antes, a gente quase não percebe a pessoa. E quando é um batom, por exemplo, a maquiagem é pior ainda. É como se a boca tivesse desconectada, assim, da pessoa, sabe? Tipo, O a gente cabelo vê que tem alguma coisa estranha, mas não não sabe sabe identificar o identificar o que que é. é. Exatamente. E quando é o cabelo que tá numa tonalidade errada, parece que a pessoa tá de peruca. Fica uma coisa, assim, bem artificial, bem estranha mesmo. E eu sei que tem esse grande mito também, que mulher não fica velha, fica loira. Aham. Só que existem Eu era várias loira. coisas para considerar. Por quê? Quando a gente acredita nisso, e muitos cabeleireiros, nossa, eles vão me odiar agora. E muitos cabeleireiros É acabam impossível. propagando. Impossível te odiar. Não, amiga, eu acho que Não, comigo é aquele negócio assim, ou ama ou odeia, não, sabe? não. Tira isso da tua cabeça, isso não existe. Eu amo ou ama. Então, muitos cabeleireiros acabam colocando isso na cabeça da cliente para ela ser loira. Ou porque tá na moda, ou porque é tendência, ou porque Ou porque é o que eles é o aprenderam que eles também. aprenderam, o que eles estudaram, né? Tem algumas escolas de cabeleireiro, de tintura mesmo, que é de coloração, relacionado à tinta de cabelo, que não chama de tinta, né? Chama de coloração também. Que acredita que a mulher vai ficar mais bonita se ela ficar loura. Só que tem algumas coisas que a gente precisa considerar. O tom do loiro, para poder realmente se confundir com os brancos, Quente, ele tem frio, que né? ser muito, muito claro e muito frio. Ele tem que ser um loiro cinza platinado praticamente. O nível de desgaste que esse cabelo vai ter que sofrer para poder chegar nesse tom é surreal. Tá aí, a Luísa Sonza cortou o cabelo recentemente todo picotado porque ela sofreu um corte químico. De tão despigmentado que tá o cabelo dela, o cabelo De não fazer aguentou loirão. mais. Tipo assim, tá acabado o cabelo, mas sou loira. Exato, tipo isso. Então, assim, isso número um, tem que ser um tom muito, muito claro e muito, muito frio. Nem todas as mulheres ficam bem com esse tom muito claro e muito frio, porque algumas belezas são escuras ou profundas e quentes. A própria Gisele Bündchen, gente, uma das mulheres mais bonitas do mundo. Se você colocar ela num louro platinado, Não vai ficar legal. não vai ficar legal, não vai harmonizar com a beleza dela, não vai repetir as características da cor da pele dela, que é uma pele dourada, que é um lábio já naturalmente um pouco alaranjado, sabe? Então, é isso, é repetir as características das cores. Então, esse é o primeiro mito em relação a ser loira. O segundo mito é que, eu só faço as minhas mechas uma vez no ano. Ok, então se você faz suas mechas uma vez no ano, você não está disfarçando os brancos, porque a raiz vai continuar crescendo durante esse um ano. E uma raiz de cabelo cresce aí aproximadamente Rapidinho. 1 a 2 centímetros por mês, né? Então, é isso. Sai muito mais barato você retocar, mesmo que você precise fazer a cada 15 dias, retocar na sua própria cor original, do que você ficar fazendo mecha, fazendo mecha, fazendo mecha. Aliás, ser loura custa muito caro, é igual a ter uma Ferrari. É tipo isso. Então, assim, sai muito mais barato retocar a raiz. Se você não gosta de estar sempre no salão, então esquece ser loura também. Ou não pode, né? Também. Então esquece ser loura também, porque ser loira e ter esse tom que disfarça os brancos, que vamos lembrar, é aquele tom de louro platinado, frio, que vai realmente se confundir com os cabelos brancos, exige muita hidratação, reposição de queratina, muitos cuidados para que ele realmente fique Um cabelo bonito, que ele fique saudável. macio, para que ele fique saudável. Então, o cabelo fica muito mais saudável, você fica com uma aparência muito mais jovem
e sai muito mais barato você retocar da sua cor original. E Deus não erra. Essa frase aí eu lembro muito bem quando eu fui fazer a minha. Eu cheguei na loira, era uma loira assim, uma loira que não era loira, cabelo bem comprido, e aí ela fez, e aí saiu minha coloração. Ela disse: olha, Deus não erra. E de fato eu mudei a cor do cabelo, mudei meu estilo, mudei tudo através da Lu. E hoje eu me sinto muito mais bonita, mais feliz. E agora, Lu, para finalizar, se você pudesse dar só uma dica em relação às roupas, como combinar, qual seria essa dica? Eu não vou nem muito pela parte do como combinar, não, tá? Eu vou mais abrangente do que isso. Eu acho que também não sei se eu consigo resumir em só uma dica, mas vamos lá. Tá. A primeira coisa fundamental é realmente o autoconhecimento, é a gente saber como que a gente se sente melhor na frente do espelho, o que que a gente quer comunicar, como que a gente quer ser percebida pelas outras pessoas e ter em mente essas palavras, essas expressões e buscar em imagens, em roupas e acessórios o que que traz esse sentimento para mim, porque as roupas elas causam sensação. Então, o mais importante é que a gente se sinta bem dentro das nossas próprias roupas e da nossa pele. Que a gente se lembre que as roupas que tem que caber na gente, não é a gente que tem que caber nas roupas. Então, a gente não precisa diminuir ou aumentar o nosso manequim, né? Emagrecer ou engordar para poder caber em determinada roupa. É a roupa que precisa se adaptar para a gente. Sim. Uma vez que a gente entende aquilo que a gente quer comunicar, daí a gente tem que prestar atenção na qualidade daquilo que a gente está comprando. E aí, a frase de ouro, eu diria que qualidade é muito melhor do que quantidade. É melhor a gente ter poucas e boas peças em cores neutras, coloridas, que a gente possa combinar e recombinar, porque não há problema em repetir peças de roupa, né? Não é legal a gente repetir o look completo da cabeça aos pés, mas a peça de roupa, ela não é descartável. A gente deve sim usar uma peça de roupa várias vezes. Se até a princesa repete roupas, a futura rainha da Inglaterra, quem sou eu para não repetir, tá entendendo? Então, assim, repitam sim as roupas, criando outros looks, criando outros visuais. Muito bem. Lu, nosso tempo tá chegando ao fim. Mas antes de terminar, eu queria te perguntar quem é você, assim, se você pudesse se definir de alguma forma. Eu sou uma mulher que ama ajudar outras mulheres a encontrarem o seu estilo, a encontrarem a sua identidade na forma de roupas e acessórios. E agora que a gente já sabe quem é você, eu queria saber se você se permite se ver através de um novo olhar. Claro, com certeza. Então, Lu, pelos meus olhos, você me inspira a ser mais dinâmica, moderna, menos tímida, me importar menos para o que esperam de mim, ter mais foco e ter menos comparação, sabe? Ajudar pessoas. Com você aprendi muito além de moda e estilo. Muito obrigada pelo seu sim para participar desse momento aqui conosco. E tem alguém muito especial que quer te dizer uma coisa. Ai, meu Deus. Tá preparada? Não sei. O que vocês prepararam aí? Bem, o nome da pessoa é Daniel. E ele falou assim: meu amor, saiba que estou muito grata em ter você em minha vida e da nossa pequena. Esposa amada e mãe amável, dedicada e a melhor que a nossa pequena poderia ter. Saiba que você é uma profissional excepcional, com bastante conhecimento prático e teórico, didática e a melhor de todas no que faz. Tenha orgulho da profissional que você é, saiba disso. Confie no seu potencial, que você vai longe. Amo você, Daniel. Ai, obrigada por isso. Posso te dar um abraço? Claro.